pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Conversa Honesta. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente, um pouquinho mais sobre o futuro, né, Guedes? Qual que é o futuro do planejamento financeiro? Eu acabei de chegar de um evento de congresso de planejadores financeiros da Planejar, então das pessoas certificadas como Certified Financial Planner, né? Os planejadores que têm uma certificação internacional que certificam eles para isso. E lá se falou muito sobre a parte de robotização, até a parte jurídica, previdenciária e muito de política, que é o assunto do momento. Então ficou aí no ar para onde é que vai, né, esse lado consultivo do mercado, porque a distribuição já está cada vez mais forte com as corretoras como a Guide. E a parte de consultoria, a parte de planejamento financeiro, como é que você acha que vai, Ives? Qual vai ser o futuro? Pois é, né? Eu acho que é interessante notar, né? O tema até do simpósio esse ano foi qual é o plano, né? Qual é o plano? Então, eu acho que é interessante notar que o mercado já está falando cada vez mais sobre isso, né? Você sai um pouco daquela linha de distribuição e você passa cada vez mais para uma coisa mais consultiva, olhando a vida do cliente como um todo, né? Que eu acho que foi muito a linha do que você deve ter visto lá, né? O que eu vi que aumentou muito o número de consultores, o evento está quase dobrando de tamanho de um ano para o outro, e todo mundo muito com esse viés pró-cliente. O que o cliente precisa antes de indicar um produto? Então isso foi algo que a gente escutou bastante. Então acho que é algo que até que combina muito com a Guide, né? Porque a Guide tem um trabalho ali de escolher bem o produto, né? E essa curadoria ajuda muito até o planejador financeiro a trabalhar, porque ele sabe que o produto que tem aqui é mais de qualidade, né? Já é bem escolhido. Legal, muito bom. Realmente é muito legal ver essa evolução do mercado. E o que você viu lá que mais chamou a atenção, assim, de visão de futuro? Essa questão de robotização, de pessoas fazendo essa função, certo. O robô vai roubar o trabalho do ser humano ou não? Não, a robotização todo mundo tem a certeza que ela vai acontecer, é uma coisa que não tem volta, tá? Então tem muitas empresas já trabalhando nesse lado, mas como o dinheiro ele trabalha com algo muito emotivo, né? É uma parte muito sensível da vida de uma pessoa, esse contato humano vai continuar existindo. O foco realmente do mercado tem que ser no benefício que entrega para a pessoa, que não é o produto em si, é a segurança que a pessoa sente de ter uma pessoa em que ela confia, é a tranquilidade de saber para onde é que vai o dinheiro dele, saber que está sendo próspero. Então vai cada vez mais voltar para o benefício que a gente vai entregar. Então menos produto e mais contato pessoal mesmo. Assim, acho que hoje em dia a gente sente que apesar todos os aplicativos, tudo que surge, ele surge para facilitar o trabalho, né? Então aquele conceito do Homem de Ferro, o pessoal acha que vai ser o futuro. A gente vai continuar tendo plataformas melhores, aplicativos melhores, mas a gente vai querer ter o olho no olho ainda por um bom tempo. Isso ainda então a tecnologia auxiliando muito o planejador financeiro, o assessor de investimentos, a trabalhar cada vez melhor o lado humano com o cliente dele. Isso. Por aí, né? Ele vai gastar menos tempo, por exemplo, calculando quanto que rendeu a carteira do cliente e vendo quais os investimentos do mercado, e mais tempo conversando com o cliente, entendendo a vida dele. Então vai ter mais tempo ali para estar em contato com o cliente. É muito bacana, é algo que a gente já vem conversando e vem escrevendo já há bastante tempo. Legal ver o mercado efetivamente indo para esse lado. É uma grande evolução, acho que o Brasil tem muito a ser feito, né? E a gente, aqui na Guide, a gente olha muito para isso e com certeza os clientes vão se beneficiar bastante com essa nova onda. Isso. E até para você que é cliente, a gente tem uma assessoria gratuita aqui que a gente faz para as pessoas que abrem conta. Então isso já ajuda a gente a adaptar a sua vida aos produtos que a gente tem aqui como curadoria. E até aproveitando, a gente está com uma promoção agora de Black Friday. É uma promoção interessante que, se você indicar uma pessoa, você vai ganhar 1.000 milhas no seu cartão Smiles. Então você vai conseguir viajar ali com esse dinheiro. E a pessoa que abrir conta, a cada real que ela depositar no primeiro aporte, ela também ganha 1 milha para ir fazer suas viagens com a Smiles. Beleza? Então aproveitem esse Black Friday, curtam aqui o nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal. Um grande abraço.